So, Maxine. Your agent tells us you're quite a popular name in adult film and entertainment, is that correct? Fala cinéfilos, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos falar de filme de terror, isso mesmo. A gente já fez aí, né, a trilogia X para você ficar por dentro da cronologia, né, desses 3 filmes, mas hoje vamos falar do recém-lançado Maxine, isso mesmo. O filme de terror que fecha a trilogia e tudo que eu achei sobre o filme e do que ele se trata, belezura? Então, sem mais enrolação, deixa o like, se inscreve no canal e vamos ao vídeo. E bom, vamos lá falar sobre o que eu achei e do que se trata esse terceiro filme dessa franquia que acabou surgindo, né, pelas mãos do estúdio A24, que traz aí em seu repertório mais um filme de terror, coisa que o estúdio, né, já é conhecido, tentando aí inovar em vários aspectos, principalmente com um roteiro bem amarrado. Então, os últimos filmes de terror do estúdio têm tido aí muita relevância. Então, esse Maxine é muito aguardado, principalmente porque é a primeira franquia, né, basicamente do estúdio. E bom, o filme ele é dirigido por Ti West, que seria esse diretor, né, que trouxe esses filmes de terror com um aspecto um pouco diferente, visto, né, o estúdio A24, que aposta nesses projetos um pouco mais ambiciosos no jeito de contar a história ou como ele se apresenta, né, para o público no geral, e traz aí, né, novamente a protagonista Maxine, que é vivida pela atriz Mia Goth, o Goth, enfim, é esse nome aí, né? Mas assim, basicamente o diretor e a atriz principal é a mesma nos 3 filmes, apenas a personagem Maxine que a gente vê no filme X, A Marca da Morte, e também nesse agora, Maxine, né? O primeiro filme da ordem cronológica, sendo ele Pearl, é com a protagonista Pérola, que vocês podem saber mais sobre essa trajetória no nosso vídeo sobre a trilogia, beleza? Então vamos lá. Maxine conta a história então de Maxine, que acabou, né, sendo a única sobrevivente do massacre do Texas, que ficou conhecido aí por conta do horror, né, e das pessoas que acabaram falecendo naquele dia. Isso foi assim um grande acontecimento, mas a polícia, né, e os investigadores não chegaram, né, em nenhum resultado quanto ao crime, porque eles não sabem quem realmente fez tudo aquilo. Pelo menos alguém teria sobrevivido, mas eles não sabem quem foi. Por isso o caso acabou sem resolução, porque os 2 assassinos, né, estavam mortos, mas ninguém sabe quem os matou, né? Então tem todo esse aspecto, né, do mistério de quem foi que realmente participou daquilo tudo e saiu, né, ileso ali, saiu sobrevivente. E então, Maxine se passa alguns anos depois desses acontecimentos, onde a própria Maxine, agora um pouco mais velha, está em busca de seu papel, né, realmente importante dentro da indústria de Hollywood, fazendo ali alguns trabalhos, né, como atriz, né, do entretenimento adulto para sobreviver e também, né, alguns outros tipos de trabalho dentro desse ramo, principalmente para levantar uma grana, e fazendo ali ao mesmo tempo alguns papéis para filmes, né, e assim, alguns filmes B, mas, né, as grandes chances eram filmes de terror, visto que esse ramo do, né, mais 18 seria um ramo um pouco meio, sabe, controverso no próprio âmbito de Hollywood. Tanto é que isso se aplica também nos filmes de terror, onde seria mais tranquilo, né, essa parte. Então ela consegue um papel em um filme de terror que está prometendo muito, assim como é o próprio Maxine, né? E com isso o seu passado acaba batendo a sua porta, onde uma pessoa, né, acaba descobrindo sobre o que aconteceu naquele dia, né, no dia do massacre, e isso volta para assombrar Maxine. E o filme é basicamente sobre isso, sobre ela tendo que lidar com o seu passado para que isso não vaze, né, e ela perca a sua oportunidade de ser uma grande estrela de Hollywood. E o filme vai seguir em torno disso porque essa pessoa que está atrás dela é realmente quem está matando, né,
as outras atrizes. E esse assassino acabou ficando conhecido como um serial killer que mata as atrizes para tentar fazer uma espécie de sacrifício ou algum tipo de ritual satânico ou coisas do tipo, né? Porque ele deixa algumas marcas e uma das marcas é o próprio sinal ali, o pentagrama, né? Então tem todo esse aspecto, né, violento da coisa, onde vai para esse lado mais do oculto, né? Onde os serial killers seriam, né, enviados do demônio mesmo para tentar, né, purificar as vítimas. Algo que a gente vê, né, em muitos aspectos dentro das próprias histórias de serial killers que a gente conhece da própria realidade. E isso é teleportado para o filme, onde essas atrizes acabam sendo, né, meio que convidadas ou perseguidas por esse serial killer e acabam mortas. E Maxine está no centro de tudo isso, porque todo o envolvimento e as pessoas ao redor dela, né, acabam meio que indo de F, né, basicamente. E então ela vai ter que lidar com toda essa situação em meio a essa treta toda que está acontecendo, junto com a sua grande oportunidade. Então, tudo isso é construído de uma forma para ser um filme um pouco mais voltado ali para o panorama geral, né, dos serial killers ali, e não tão voltado para o gênero slasher, né? Então ele é um filme de terror que acaba pegando em outros aspectos e não só no envolvimento do próprio slasher, porque isso acaba não sendo o foco do filme, mas sim como ela vai lidar com tudo isso. Então ela tem essa grande oportunidade e, como ela mesmo disse, vai fazer de tudo para chegar, né, a ser uma estrela de Hollywood e não vai aceitar nada menos do que ela merece. I don't like working out here with that frickin' Night Stalker guy in the loose. The Night Stalker. Night Stalker? Night Stalker. He's terrorizing Los Angeles. I can handle myself. So said every bad girl in Hollywood. E bom, vamos lá falar do que eu achei sobre o filme. O filme em si tem alguns probleminhas ali, principalmente na parte do ritmo e do jeito que as coisas são montadas. A história é contada, muito bem contada, mas ainda assim o ritmo acaba se perdendo em alguns momentos ali, pelo menos o que eu achei, né? E o filme, ele vai entregar alguns momentos bem interessantes e o que ela realmente está disposta a fazer para chegar, né, ao estrelato. Mas uma coisa que me incomodou um pouco mais é que essa parte do slasher foi pouco aproveitada em alguns momentos ali, né? Quando tem uma determinada morte, né, que fica bem próxima a ela, eu achei que isso alavancaria um pouco mais, né, da reação da própria Maxine e também do próprio filme, que mantém o mesmo tom até o final. Eu acho que eles poderiam acelerar as coisas ou até mesmo, sei lá, colocar um pouco mais de ação a partir daquele momento, né, dessa morte aí que desencadearia, né, esse estopim para ela. Eu acho que faltou um ganchinho ali. Eu acho que só esse aspecto já aceleraria e também melhoraria o filme, na minha opinião. Coisa que também a gente está vendo aí nas próprias críticas, né? Que quando o filme vai engrenar, falta alguma coisa. Então eu acho que faltou alguma parte mais emocional da própria atriz ali, né, da própria Maxine. Por outro ponto, isso, né, fica bem claro que é porque ela não é tão sensível para essas coisas, né, visto que ela realmente passou no filme anterior, né, no X, A Marca da Morte. Então, todo esse trauma acaba afastando ela de ter ali sentimentos com essas coisas. Por isso que eu disse que, nesse momento, eu acho que seria o estopim maior para acontecer algo bem mais impactante dentro do filme. Porque essa morte realmente mexe com ela, porque é uma morte bem próxima. Então, eu acho que isso, faltou aquele... isso aqui realmente faz Maxine ser a Maxine, entendeu? Então é mais ou menos essa a minha visão sobre o que eu achei de negativo. Já nos pontos positivos,
temos toda a construção do filme, como eu disse, com essa história do passado dela, de como as pessoas não sabem o que aconteceu naquele dia, pelo menos a polícia, né, não sabe, e ela até o momento era a única que sabia sobre aquilo, né, e por esse fator externo que inclui ela nessa história, ficou bem interessante, apesar de que a gente vê como ela realmente explode, né, sendo ali a Maxine, não deixando as pessoas, né, falarem para ela o que ela tem que fazer. Ela realmente mostra um empoderamento, né, como entrar num beco e realmente sair viva, e assim, merecida aquela cena, né, mas enfim, a parte dela ser dessa forma e fazer o que tiver que ser feito para ser, né, uma estrela é bem interessante. E acaba, né, acarretando no arco final, onde, na minha opinião, também tem um pontinho ali meio, né, decisivo, que é uma pessoa que realmente faz ela ficar fraca e surpresa pelo que essa pessoa, né, que ali do arco final, realmente está fazendo para tentar chegar nela, o que deixa muito, né, esse aspecto do que a pessoa pode fazer com a mente da outra, né, pelo choque emocional de descobrir quem é o verdadeiro assassino. Então esse aspecto é bem interessante e vai para esse lado, como eu disse, do ocultismo, né, da seita religiosa e coisas do tipo, que é uma das coisas que o filme critica, né? Então tem todo esse aspecto da seita religiosa, das pessoas que são muito religiosas, mas também ao mesmo tempo o cataclisma vira de ponta cabeça ao você descobrir o que realmente está acontecendo e como isso manipulou toda essa questão, né, das massas serem manipuladas, né? Então é bem interessante como o filme aborda isso. You're a fucking movie star. E vamos lá agora para o que, assim, eu digo que seria o filme, né, o meu parâmetro final. Bom, o filme é um bom filme, é um filme bem divertido e bem interessante, você fica ali apreensivo. Em alguns momentos você, sabe, se pergunta o porquê dessa protagonista, que até aquele momento era empoderada e forte, em alguns momentos acaba pecando em coisas básicas, mas ainda assim, né, deixa aquele gostinho de ela faria isso mesmo, sabe? Então, apesar de toda essa força que ela tem, ela ainda é uma pessoa comum, né, basicamente. Apesar de não ter esse viés mais vou fazer o que eu quiser, ao mesmo tempo que ela tem alguns conceitos que ela vai deixar pela própria humanidade, entendeu? Então tem toda essa dualidade, né? A personagem é muito mais complexa do que simplesmente uma assassina, né? Então é mais ou menos por aí que o filme caminha. E, na minha opinião, entre os três, Maxine acaba sendo o mais fraco dentre eles, sendo que o primeiro, X, para mim, é o mais forte, né, e o melhor filme dentro da franquia. E para mim, Maxine é uma nota 7,5, isso mesmo. O filme entrega tudo o que ele pretende entregar, fecha a trilogia de uma forma ok, muito bem contado e ligando, né, essa trajetória toda da Maxine. Inclusive, tem um momento do filme que ela fala sobre a história da vida dela e tal, né, mais pros meados aí do final. E é algo interessante para amarrar tudo que você já viu, então você já conhece essa história e ela acaba vendendo, né, essa história, né, o filme acaba vendendo essa história para você como uma obra, né, que está sendo portada para o cinema. Então é uma inserção dentro da inserção. Então eu acho que ficou bem interessante, mas para mim é uma nota 7,5. Eu acho que eu daria 7,5, talvez ali um 8. Não, mas eu acho que pode ficar em 7,5. Então já vamos dar a nota também aos outros filmes da trilogia. Pra mim, o melhor, como eu disse, é X, A Marca da Morte, que pra mim é uma nota 9, isso mesmo. O filme entrega muito mais do que ele pretende, você entra no filme sabendo que é um filme de terror, achando que é um filme genérico de terror, e ele acaba entregando momentos bem mais interessantes, né, do que talvez você esteja esperando.
Já entrando no âmbito de Pearl, eu daria uma nota 8. Por quê? Porque o filme ele entrega tudo que tem que entregar, tem alguns momentos ali, mas você ainda sabe que parece que você já viu aquela história em algum outro lugar, sabe? Então, pra mim, é uma nota 8. E por último, né, mas não menos importante, para fechar a trilogia, Maxine com a nota 7,5, beleza? Então, essa foi a nossa nota para a trilogia X. Então eu espero muito que vocês tenham gostado do jeito que a gente abordou, o que a gente comentou, né? Se eu deixei alguma coisa de fora ou se você se sentir à vontade e quiser comentar sobre o que você acha do filme e se você pretende assistir o filme no cinema, deixa aí nos comentários, beleza? E se você gosta do gênero de terror, também deixa aí nos comentários, porque a gente tem aí uma playlist bem interessante aqui no canal do Clube do Terror, beleza? Então, deixa aqui o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de outras coisas que a gente fala aqui no canal, mas também fica aqui a recomendação da nossa playlist Clube do Terror, que está muito interessante. E claro, o nosso vídeo sobre a trilogia X, que vai estar aqui do lado, tranquilão? Então agora sim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!